Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, dou início à segunda audiência pública de discussão do projeto de lei número 102/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020, e da emenda a ela apresentada.
Agradeço a presença do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, senhor Júlio Antônio Gonçalves. Primeiramente, gostaria de pontuar, assim como foi efetuado na primeira audiência, a tramitação da matéria nesta Casa Legislativa. Temos que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2019, atendendo às disposições da Lei Orgânica do município. O projeto foi lido em plenário na sessão do dia 7 de outubro de 2019 e, posteriormente, foi comunicado no Diário Oficial do Legislativo que o mesmo ficaria à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para apresentação de emendas pelo prazo de 30 dias. Prazo este que se findou às 17 horas do dia de hoje. No dia 21 de outubro de 2019, foi realizada a primeira audiência para apresentação e discussão do projeto. Conforme informação da Secretaria, somente uma emenda foi apresentada. Como o projeto foi bem discutido e apresentado na primeira audiência, peço nesse momento ao secretário de Planejamento, senhor Júlio, que faça suas considerações, especialmente com relação à emenda apresentada e, eventualmente, sobre alguma informação adicional com relação ao projeto. Boa tarde a todos. Então, dando sequência aqui a essa segunda audiência, né, em relação ao projeto de lei que foi encaminhado referente à lei de orçamento do ano 2020. Como já nós tivemos a primeira audiência, que foi demonstrados os números, apenas farei um breve resumo e algumas considerações em relação à questão de orçamento. Rapidamente, só para a gente lembrar os números do nosso orçamento aí que foi proposto, né? Esse quadro já foi apresentado, mas só para a gente relembrar essas informações. Então, o nosso orçamento de 2020 é de R$ 272.710.700, com um crescimento de 7,67%. E aí nós temos o crescimento médio, tá? Então, aí os valores de cada entidade, a Prefeitura com 195 milhões, a Câmara 5.090.000, o IPREM 44.974.000, o Centro Municipal com 2.062.000 reais e o SAI 24.600.000. Agora, em relação às emendas, né, nós temos a LDO que foi aprovada aqui também nessa Casa de Leis, que regra algumas coisas em relação às emendas. Então, eu gostaria de, próximo slide, começar falando um pouquinho dessas algumas observações, né? O artigo 23, ele fala emendas que importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa, deve estar acompanhada de estimativa de impacto do exercício e do exercício nos próximos 2 anos subsequentes. Então, caso tenha alguma emenda que modifique receita ou despesa, né, que provoque aumento de despesa, teria que ter esse estudo aí. O outro ponto é sobre a compatibilidade do PPA e da LDO. Qualquer alteração de emenda ela tem que estar dentro dos programas que são previstos pela LDO e também do PPA. Então, tem que estar compatível com isso, essa alteração, porque o orçamento ele é pautado na LDO e no PPA. Também, caso tenha alguma emenda que altere despesas de pessoal, não ultrapassar o limite de despesa de pessoal. Nós sabemos que a lei de responsabilidade ela impõe uns limites, né? 54%, o limite máximo, 51% o limite prudencial. Então, caso tenha alguma emenda, essa emenda ela não poderá exceder os limites aí que a lei de responsabilidade fiscal determina.
Também, deixar de observar normas superiores sobre vinculação de receita. No caso, caso tenhamos alguma emenda relacionada que altere essas normas superiores, por exemplo, aplicação na educação, aplicação na saúde, que vai alterar e acabar modificando o índice, né, ela não pode ser atendida. Então, porque o orçamento ele é pautado nesses princípios constitucionais aí das aplicações. Nunca, no caso, por exemplo, educação, se tiver uma emenda para a educação que vai reduzir a aplicação da educação, então ela é vetada, ela não poderá ser feita. Tá? Outro item também, que isso está no dispositivo do artigo 23, é em relação à prestação de serviços obrigatórios pelo município e pagamento de encargos legais não pode ser inviabilizado, ou seja, despesas obrigatórias do município, qualquer emenda que vá prejudicar aquilo que é obrigatório do município de o fazer, então também tem essa vedação pela LDO. Em sequência, nós falamos do artigo 24, também que fala na LDO sobre a questão das emendas. Utilização de créditos originários de emendas individuais para atender meta física do projeto ou atividade. Então, caso tenha alguma emenda, esse recurso, desde que atendido as metas físicas, possivelmente poderá ser utilizado integralmente ou não, mas atendendo as metas, então, mesmo tendo a emenda, aportando recurso, o município, atendendo a meta, ele pode utilizar todo o valor da emenda ou não para atingir essas metas que estavam previstas lá. Outra coisa também, se caso tiver alguma emenda que for apresentada e que essa emenda exija alguma autorização específica, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, caso tem que alterar algum valor de algum benefício, né? Essa emenda está mudando para benefício, só que a lei fala que para alterar o benefício eu teria que ter uma lei específica. Então, primeiro se faz a emenda, mas para essa emenda se tornar válida, efetiva e se utilizar isso, terá que ter feito essa lei específica sendo aprovada pela Câmara. E também, agora a última observação que eu faço, isso aí também está na LDO, nós já comentamos, caso o projeto de lei não seja aprovado até o final do ano, né, que é o prazo que a Câmara teria para aprovar, fica autorizada, a LDO autoriza o município a utilizar 1/12 do ano seguinte, até que aconteça a aprovação. É isso hoje que a gente nunca teve esse problema aqui na Câmara, chegou ao final do ano, já estava tudo aprovado, o orçamento, mas caso tenha uma situação dessa, então o município tem essa prerrogativa de poder utilizar 1/12 do orçamento até que se aprove a peça final. Tá? Então, essas são as considerações que nós entendemos aqui ser colocadas aqui nesse momento, né? E aí, se tiver alguma questão aqui, estou à disposição. Ô, Júlio, em conversa com vocês sobre emendas, ficou numa dúvida, foi falado que 50% de toda emenda, 50% ela é para a área da saúde? Tem uma regra que fala das emendas impositivas, né, que hoje 1,2% da receita corrente poderia ser feita. Aí, obrigatoriamente, o valor das emendas, caso teria que ser destinado para a saúde, se for emendas individuais, né, que tem algumas emendas, de repente, uma emenda coletiva dos demais vereadores, mas as emendas individuais, ela tem que observar esse critério de destinação para a saúde, caso tenha alguma emenda nesse sentido aí. Então, ou seja, desse limite que é permitido, esse limite de 1,2%, não é a prefeitura que definiu, né, mas uma lei federal que trata disso daí, fala que metade desse, que seria 0,6% do limite, poderia ser, deveria, né, ser utilizado para a saúde. Então, a emenda existente ela é direcionada totalmente à saúde. Então, 50% ela já está... o mínimo seria de 50%, isso. Ok. Pergunto se a relatora da Comissão de Finanças, doutora Mirna, deseja se manifestar em relação ao projeto e à emenda.
A emenda que eu fiz. Por gentileza, a senhora doutora Mirna, poderia fazer a leitura para a gente? Então, vou proceder à leitura da emenda, a única emenda apresentada ao projeto do orçamento. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 107/2019, que anula parcialmente a fixação de despesa que especifica e transfere-a para a fixação de despesa que especifica nos respectivos anexos. A Câmara Municipal de Lençóis Paulista aprova a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica anulada parcialmente a fixação de despesa prevista no órgão 210000, Secretaria Vila Alfredo Guedes e Áreas Rurais, no valor de R$ 167.836, alterando-a a seguinte classificação. Então, o órgão, Secretaria Vila de Alfredo Guedes e Áreas Rurais, Unidade Orçamentária, Serviços Vila Alfredo Guedes e Áreas Rurais, Programa, Administração, Função, Administração, Subfunção, Administração Geral, Funcional Programática 04 122 7001 2423, Ação, Manutenção dos Serviços da Vila de Alfredo Guedes. Grupo de despesa, pessoal e encargos sociais no valor total de R$ 440.164. Fonte do recurso, Tesouro. Artigo 2º. A dotação anulada no artigo 1º desta emenda, no valor de R$ 167.836, fica transferida para o órgão 130000, Secretaria de Saúde, alterando-se as seguintes classificações. Órgão, Secretaria de Saúde, Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Saúde, Programa, Atenção Básica à Saúde, Função Saúde, Subfunção Atenção Básica, Funcional Programática 10.301.001/2007. Ação, atendimento de unidades do EFSF. Grupo de despesa, pessoal e encargos sociais. Valor total, R$ 5.184.836. Fonte de recurso, Tesouro. Artigo 3º. Os valores citados nos artigos 1º e 2º desta emenda são os constantes do quadro 1B do projeto de lei 107/2019, ficando alterado todos os demais quadros e anexos do referido projeto. Sala das Sessões Mário Crescente, 1º de novembro de 2019, vereador Paulo Henrique Vitaliano. Justificativa também? Proceder à leitura da justificativa. Senhores vereadores, senhores e senhoras vereadores, a presente emenda tem por objetivo suplementar despesas da Secretaria de Saúde previstas no orçamento do município através da redução da dotação da Secretaria Vila Alfredo Guedes e Áreas Rurais. Pela proposta, pretende-se reduzir em R$ 167.836 a previsão para pessoal e encargos sociais, que passará dos atuais R$ 572.000 para R$ 404.164, enquanto que o Fundo Municipal de Saúde receberá incremento equivalente ao na funcional programática 10.301.001/2007, contemplando a ação atendimento de unidades do ESF, a qual se pretende subsidiar com recursos financeiros com a finalidade de implantação do serviço atendimento à população da Vila de Alfredo Guedes em regime de 24 horas por dia. Entendendo que essas alterações
propostas são benéficas para as ações da Secretaria de Saúde, principalmente para atendimento à demanda da população em geral da Vila Deofredo Guedes, que necessita de atendimento em saúde pública 24 horas por dia. Foi protocolizada essa emenda. Por esses motivos, peço aos nobres vereadores que analisem e aprovem a emenda na sua íntegra. Sala das Sessões, Mário Crescente, 1º de novembro de 2019, Paulo Henrique Vitaliano, vereador, PSDB. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto ou à emenda. Com a palavra, o vereador Manezinho. Boa noite a todos, né? Já são 18 horas e 26 minutos. Cumprimentar aqui o nosso presidente, Paulo Henrique Vitaliano, relatora, doutora Mirna Justo, e também o nosso secretário de Planejamento, sempre secretário de Finanças, Júlio Gonçalves. Estava vendo atentamente a emenda aqui do amigo Paulo Henrique Vitaliano, né? Tive o conhecimento agora, através da leitura da doutora Mirna, e eu não sei se o Juninho também está sabendo agora de primeira mão da emenda, do teor da emenda, se o senhor chegou a ver ou não, mas eu queria saber de Vossa Excelência se a emenda ela está de acordo ao artigo 23 da LDO e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, dá para voltar a emenda lá, ó, só para mim. Bom, ali nós identificamos ali, né, a emenda lá, na questão textual, ela está olhando, analisando, está correta, né, com as informações do órgão, unidade, o programa, a função, a ação, o grupo de despesa, né? Então, entendo que nessa questão de textual ela está correta. Da mesma forma, a transferência do recurso para o órgão que está sendo destinado, que é a Secretaria de Saúde. Então, essas informações estão corretas. O que a gente observa em relação ao remanejamento de um recurso que nós, como eu falei anteriormente, né, que é uma despesa de caráter obrigatório, a folha de pagamento, né, independente do formato. Então, existe essa restrição de você remanejar de despesas obrigatórias sem avaliar, porque foi previsto recursos nessa ordem, nessa secretaria, para a folha de pagamento, pela existência de funcionários e as obrigações legais, recolhimento previdenciário e tal. Então, nesse aspecto, eu vejo que há uma restrição em relação a essa emenda por conta dessa transferência, porque folha de pagamento, encargos, né, ela acaba tirando recursos de obrigações já contraídas pelo município. Então, seria essas obrigações. Dos demais, a emenda, como eu falei no texto, as informações estão corretas. Os valores aí acabam... a gente fez uma análise, né, tomei conhecimento anteriormente, mas os valores estão corretos, com a redução, tudo, mas é só a questão da transferência do recurso em relação à folha de pagamento. Com isso, Júlio, você está querendo dizer que, para atender a emenda, se a emenda for aprovada, como vai sair das despesas que seriam para custeio de folha de pagamento, alguém teria que ser demitido? Porque precisa ver de onde porque quando a gente fala folha de pagamento, a gente não está individualizando, está falando de folha de encargos também, né? Então, tá, mas os encargos são obrigatórios. Sim, são consequências nisso daí. Teríamos que ter as reduções. Só que a própria LDO ela define que essas mexidas de folha ou de outras despesas, mesmo que não seja folha, que já tenha
que são de caráter obrigatórios, né, elas teriam essa restrição de estarem sendo aprovadas aí como tecnicamente. Entendeu? Mas, na prática, para dar certo isso, alguém teria que ser demitido ou não, necessariamente? Não posso dizer demissão, né, porque existe uma situação lá, se todos estivessem contratados, né, como são todos contratados, é que você não pode remanejar recurso de folha de pagamento, independente de quem quer que esteja onerando a folha. Nós estamos falando de folha de pagamento, não de... Tá. Tecnicamente, a emenda ela teria uma restrição legal. Tecnicamente, eu não teria condições de estar não aprovando isso. Nós vamos estar estudando isso, se caso vier a ser aprovado pela Câmara, mas tecnicamente nós temos e há impedimento legal para isso daí. Tá? Entendi. Obrigada. Vereador Bibaia, está com a palavra. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulinho, Mirna, Mauné, todos presentes aqui. Júlio, para mim entender melhor, a emenda do Paulinho está retirando do pessoal. A emenda, o vereador pode fazer uma emenda dessa retirando do pessoal para ser... Porque, pelo que eu sei, Júlio, estudando a gestão pública, geralmente, quando o município está em decadência, a primeira coisa que o prefeito tem que fazer é cortar gastos. O corte de gasto vem pelos secretários, através do secretário, que são os cargos de confiança. E eu te pergunto, se no momento que nós não estamos em decadência, o município está tudo com conta em ordem, a folha de pagamento não está estourada, para mim, ter mais segurança e mais tranquilidade, você como financeiro, o vereador pode fazer uma emenda retirando do pessoal para a outra pasta, principalmente da saúde? Então, como está previsto na LDO, existem outras legislações. Há as despesas que nós falamos de folha de pagamento, aqui nós não estamos individualizando quem quer que seja na folha, mas o ato de você tirar recursos da folha de pagamento, né, ele tem essa restrição, tanto pela nossa LDO, como as leis maiores que definem esse regramento. Então, tecnicamente, a gente vê que tem essa restrição aí e que não deveria ser feito essa emenda. O vereador ele pode apresentar qualquer emenda, né? Como eu falei, a questão textual, as informações estão corretas lá, né? Está correto. Só a transferência de folha, se estivesse tirando de outras despesas que não fosse de folha de pagamento, de investimento ou de qualquer outra despesa, também de não caráter obrigatório, não teria problema, nós não teríamos essa restrição, né? Mas, nesse caso, aí eu vejo como restrição a emenda. Tá, obrigado. Com a palavra o vereador Dudu do Basquete. Pode falar, Dudu do Basquete, né? Conhecido, né? Do basquete. Julinho, boa noite para você, viu? Boa noite a todos. Ô, Júlio, a respeito da emenda do Paulo, tecnicamente ela está embasada pelo que eu pude ouvir de você, e nós já estamos discutindo uma operação de caráter interno do Executivo, né? Mas com a redução do custo, como o Bibaia disse, como o Mané disse, eu acho que eu entendi a preocupação deles, se a emenda, tecnicamente, ela está alicerçada, eu acho que cabe ao Executivo, né, fazer uma reprogramação salarial e a redução do custo. Porque, se eu não me engano, você pode me explicar, são quantos cargos lá em Alfredo Guedes? Trabalham lá? 11. Quantos concursados e quantos de confiança? 10 é concursado e 1 de confiança? Então, acho que cabe ao de confiança abaixar o salário. Se fosse numa empresa, tecnicamente seria isso.
Estou falando como vereador, né? Eu não sei se poderia dessa forma. A minha pergunta é essa. Não, Dudu, entendi a sua colocação, né? É que a gente está discutindo a questão do que foi previsto de folha, né? A execução, o dia a dia, a redução, evidentemente, o administrador, o prefeito, ele pode fazer qualquer ajuste, até se tiver uma necessidade. Mas, independente da situação de redução aí, é que o valor que está orçado de folha de pagamento foi especificamente lá, não é especificamente para o cargo de confiança, é o que se gasta com folha de pagamento. Então, é total, não é individualizado. Evidentemente, nós precisamos fazer uma redução, ou se for necessário, está aprovado o valor é uma previsão, né? O que se coloca é que as emendas elas precisam seguir alguns critérios, né, para não se mexer em folha de pagamento, né, porque todas as secretarias, né, nós temos, né, os cargos em comissão, aquilo que o pessoal. Mas a legislação que regra as emendas, ela fala exclusivamente do todo, ela não fala especificamente. Na execução, a prefeitura pode, se tiver necessidade, ela pode fazer redução, tentar ter outras medidas, mas a emenda em si, né, a lei já fala, o grupo de folha de pagamento, né, ela não fica diferenciando quais os servidores, o porquê do servidor. Ela fala o todo, né, então não chega nesse mérito. E analisando nesse aspecto aqui de orçamento público, né, especificamente falando de orçamento público, não entrando nem na questão operacional de execução, de orçamento público, ela tem essa restrição de você anular de folha de pagamento. É a mesma coisa fazer uma emenda de anulação de despesas correntes, onde tem gastos com energia elétrica, né? Então, também, automaticamente, nós temos algumas restrições em algumas despesas, né? Então, é isso daí. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar. Mais alguém? Público aqui presente, alguém deseja se manifestar? Ô Julinho, para deixar mais claro para a gente, todo mundo entendeu, né? Mas o público que nos ouve também nessa noite, se na minha emenda eu houvesse especificado melhor a situação, seria diferente? É a mesma coisa, porque o orçamento, né, Paulo, ele trata do conjunto, do todo, e não é individualmente, né? Quais o que nós temos no orçamento? Folha de pagamento, despesas de correntes, são de custeios e investimentos. Então, ela não retrata. E também, também reforçando, apesar da emenda colocar recursos na saúde, que, olha, eu quero melhorar, aportar recursos na saúde, que é uma área que precisa, a origem dela, né, ela tem essa restrição. Por isso que, seja de qual área, se fosse de folha de pagamento, de qual área teria essa restrição aí. Então. Tá, é que no começo da discussão eu perguntei para você, e eu acho que eu não entendi direito, que eu entendi que, como eu mexi com secretaria e não com secretário, mas aí você já respondeu. Nós estamos falando do todo, né? Não estamos falando individualmente do recurso. Só mais uma pergunta. Você diz restrição. Essa restrição torna a emenda ilegal, é isso? O que pode acontecer? A emenda vai para aprovar, caso a Câmara aprove a emenda, né? Aí vai para a prefeitura avaliar. Nós temos, tecnicamente, condições de falar essa emenda está correta. Aí vira uma situação assim. Como foi perguntado como a formalização, eu falei, textualmente ela está correta com as informações, é só a mudança nisso daí. Então, são duas fases, a aprovação pela Câmara da emenda, acho que o reconhecimento ou não, e caso a Câmara aprovou, né? Nós já tivemos casos da Câmara aprovar alguma situação e, tecnicamente, estava mexendo num recurso. Então, o prefeito pode vetar a emenda, né? Tem esse dispositivo também, né? Vocês sabem que tem todo o trâmite lá. Então, assim,
Aí cabe a análise aí dos vereadores, né, na aprovação da emenda ou não, e caso sendo aprovada, ainda a prefeitura tem como avaliar essa questão e tem subsídios técnicos para estar vetando ou não a emenda. Obrigada. Alguém mais? Mais alguma coisa do senhor Júlio? Não, são essas considerações. Tendo atingido os objetivos, agradeço a presença de todos e declaro por encerrada a presença e audiência. Uma boa noite a todos. Boa noite.